de Gênesis, José falando com seus irmãos: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Sabe, irmãos, o José conseguia ver além dos fatos, mesmo ele não tendo uma compreensão exata de cada circunstância, de cada episódio que acontecia na sua vida. José, ele tem uma confiança no todo, de que há um Deus que cuida dele, que está com ele, mesmo nas adversidades, e esse Deus que está com ele o conduz. O José, ele tem, mesmo não tendo uma resposta para tudo que lhe acontece, o porquê, José tem uma fé de que há um Deus que continua dirigindo a sua história, e essa convicção está com José. Quando o Jacó morre, os irmãos de José, cheios de culpa ainda, cheios de medo, vão falar com José: olha, eu sei que você não se vingou da gente, por causa do nosso pai que estava vivo, mas agora ele morreu, por favor, que a gente se torne seus escravos, mas que você não os mate. E qual é a resposta de José? Pessoal, vocês planejaram fazer o mal contra mim, mas há um Deus que dirige o universo e dirige a minha vida, e que dirige a história, e Ele transformou esse mal em bem. Isso que vocês intentaram fazer contra mim, me trouxe onde eu estou, governador do Egito, e por minha causa, pela instrumentalidade de Deus que me trouxe até aqui nesse lugar, eu fui importante, para que muitas pessoas não morressem. O que é isso, gente? É a consciência de uma pessoa que sabe que há um Deus que dirige a nossa história. O José, ele não leu a Bíblia. O José não tem Romanos, capítulo 8, verso 28 na Bíblia dele, porque não tem Bíblia nesse tempo. Mas parece que José já conhecia Romanos capítulo 8, verso 28, que diz que Deus age em todas as circunstâncias para o bem daqueles que amam a Deus. O José acredita que há um Deus que dirige a nossa história, há um Deus que dirige a nossa vida, e esse Deus não nos abandona, ainda que dificuldades, tempestades, como disse o irmão Ronaldo, venham a nos assolar. Nós precisamos ter essa confiança, gente, que há um Deus que cuida de nós. Eu quero pensar com você, esse gráfico está num livro chamado Duras Crises, Grandes Sonhos, Josué Campanhã. Ele faz uma abordagem do que José viveu na sua vida e o que ele poderia descobrir sobre a sua vida. Aí o José entende que ele era odiado pelos seus irmãos, que ele foi traído pelos seus irmãos, que ele foi explorado pelos poderosos, que ele foi vendido como um escravo, que ele foi humilhado pela patroa, que ele foi preso, que ele foi esquecido na prisão. Isso é o que o José consegue ver na sua vida. Ele tem uma fé que, apesar de todas essas coisas, há um Deus que dirige a sua história. E esse Deus que dirige a sua história, Ele estava trabalhando em cada circunstância, para forjar o caráter desse homem extraordinário que Ele usou. Olha o que Deus estava fazendo. Primeiro, Deus estava quebrando o orgulho de filhinho de papai, porque você sabe que José era um filhinho de papai. Ele ficava observando cada coisa que os irmãos faziam errado e ia contar para o seu pai. Ele tinha um sonho, ele tinha muita ingenuidade, e ele compartilhava com os seus irmãos. E Deus vai quebrando esse espírito de filhinho de papai ao longo da história de José. Vai ensinando o valor de relacionamentos, vai forjando no José uma fidelidade que não se negocia, ela é inegociável. Vai fazendo com que José aprenda a servir sem esperar nada em troca. Ele vai auxiliar o auxiliar do carcereiro, aliás, vai ser auxiliar do carcereiro, sem esperar nada em troca. Ele vai servir. Ele vai fazer com excelência. Deus estava trabalhando o caráter de José. Porque nenhum bom líder consegue ser um bom líder se não aprende a servir as pessoas sem esperar nada em troca. Ele vai trabalhar a compaixão pela vida humana em José, porque nenhum governante pode ser bom governante se ele não tem compaixão, se ele não se compadece das pessoas a quem ele lidera, a quem ele governa. José vai aprender isso em 13 longos anos de sofrimento, e Deus está preparando José para governar o Egito e para salvar vidas. Essa parte dos bastidores,
O José não consegue discernir, ele não consegue entender, mas ele tem uma fé que há um Deus que dirige a nossa história. Talvez você que nos visita esteja olhando para o que eu estou falando e esteja pensando: puxa vida, mas se há um Deus que dirige a minha história, o que esse Deus quer de mim? Para que é que eu fui criado? Olha, você não é um acidente que apareceu no mundo pela explosão de átomos, pelo Big Bang. Você não é. Você foi intencionalmente criado por Deus. Gênesis capítulo 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, e esse Deus criador criou a mim e a você. Você não é um acidente no universo. Você não nasceu por um acaso. Deus criou você. E Deus criou você com um objetivo. Efésios capítulo 1, verso 12. Para que você vivesse para louvor da glória de Deus. E esse Deus que nos criou, que nos ama, Ele tem um propósito na nossa vida. Ele tem uma missão dEle na nossa vida. Que a gente se transforme num discípulo dEle. E leve outras pessoas a descobrir esse pão da vida que sacia a fome de viver. A gente precisa olhar para o nosso mundo, que é um mundo de desesperança, e perceber que muitas pessoas estão vivendo a vida no piloto automático, sem entender por que estão vivas, estão vivendo por viver. Há muita gente no nosso país que está vivendo à luz de sexta-feira, à luz de sábado, à luz de domingo. Para eles, felicidade está no final de semana. Há um Deus que nos criou e quer que a gente experimente felicidade dentro da missão que Ele tem para nós de segunda a segunda. O Leandro Carnal, que é uma das pessoas mais inteligentes do nosso país, ele é um ateu declarado. E ele escreveu recentemente que não há sentido para a vida. Somos meros átomos perdidos no espaço. Isso é desesperador, a gente não tem esperança. Mas quando eu olho as páginas da Bíblia, eu vejo que há um Deus criador que me criou, e que esse Deus tem uma missão para a minha vida, a missão dele para a minha vida, eu consigo encontrar nesse mundo que não faz sentido por causa do pecado, onde é que Deus pode me usar para que esse planeta seja um planeta melhor. Sabe, irmãos, o Bruno estaria com a gente hoje, e o Bruno cantaria essa música agora. Essa música é uma das mais lindas do Estênio Márcios, que é um presbiteriano, gente boa de Deus, se chama Tapeceiro. Se você puder, coloca no Google, no YouTube hoje. Tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho. Incansável, paciente no seu tear. É melhor eu só declamar do que cantar, vocês imaginam por quê. Tapeceiro não se engana, sabe o fim desde o começo, trança voltas, 1000 desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria. É tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores, nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. Obra de arte, para a honra e glória do tapeceiro. Olhe para a vida de José. Odiado pelos irmãos, traído pelos irmãos. Vendido como escravo, traído pela esposa, vai preso injustamente. Se a gente olha só esse lado, a gente não vê o que Deus estava fazendo do outro lado. A irmã Vera, que é a nossa artesã, sabe que quando a gente constrói um tapete, confecciona um tapete, a princípio, nada está se encaixando. Mas quando vai terminando a obra, e a gente olha para o lado certo, a gente sabe que nasceu uma grande coisa. Deus dirige a nossa história. E a gente precisa se render a esse Deus. E quando a gente entende que esse Deus dirige a nossa história, mesmo que a gente não tenha algumas respostas,
Em algum momento na nossa vida, tudo vai se encaixar. Vocês sabem, eu contei metade dessa história. Eu perdi meu pai quando eu tinha 10 anos, meu pai tinha só 46 anos. O meu pai escondeu um câncer da nossa família, ele conseguiu esconder por 8 anos. A gente só descobriu depois da morte dele. E isso a gente sabe há muito pouco tempo. A minha irmã resolveu escrever um livro da minha família e ela foi atrás de conversar com várias pessoas que conheciam meu pai. E ela está escrevendo um livro. E eu sempre cresci com a impressão de que o meu pai tinha me rejeitado. Eu era o único homem e tenho 4 irmãs. E eu sempre achei que o meu pai não me amava. Porque ele não era afetuoso, porque eu nunca ganhei festa de aniversário, porque ele nunca falou que me amava. Eu cresci achando que o meu pai não me amava. Eu cresci achando que eu não tinha a oportunidade de ter conquistado o meu pai pelo que eu era. Aí quando eu começo a olhar para essa história, a história de quem eu fui, os caminhos que eu podia ter tomado, aí eu vejo um Deus que é soberano, que vai descobrindo as coisas. Aí tem uma tia minha que era da Igreja Assembleia de Deus, e quando eu comecei a ficar muito rebelde, muito revoltado depois da morte do meu pai, essa tia falou para minha irmã mais velha: esse menino, em algum momento, vai se encontrar com Deus. E de algum jeito Deus vai usar esse menino para cuidar de pessoas que são feridas pela vida. Quando eu li essa história e li, há 3 semanas a gente descobriu isso, parece que eu estou vendo um tapete, com coisas que eu só estava olhando do avesso, e agora eu consigo enxergar. Meu pai aceitou Jesus no seu último suspiro de vida, que a minha irmã foi evangelizá-la no leito. Meu pai foi um pai muito ruim, um marido muito ruim. Mas nenhum de nós tem raiva do nosso pai, tem ódio. E o que mais a gente quer é um dia na cantina do céu, encontrar com ele e falar: caramba, 8 anos você sofreu com dor. Ia para o quintal para gemer, para não acordar ninguém. A gente quer abraçar, porque há um Deus que dirigiu a nossa história. E eu conto essa minha história para dizer para muitos que têm a mesma história que eu nessa igreja, que há coisas que a gente olha e a gente vê muita coisa do avesso. E se a gente tiver essa crença que José teve, de um Deus que dirige a nossa história, um dia a gente vê a obra de arte do lado certo, com os olhos certos. Amém? Segunda recomendação para a gente abraçar e acolher no nosso coração: faça de Jesus o protagonista da sua história, viva para Ele. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Sabe, irmãos, a teologia, ela olha para a história de José, e ela considera o José um tipo de Cristo, o Redentor do mundo. Eu vou falar um pouco mais disso quando eu concluir essa palavra. José é interpretado pela teologia como um redentor do mundo. Todos os patriarcas falharam, cometeram erros graves de caráter, até José. José acerta. Parece que Deus redime a história dos patriarcas em José. E José é um tipo de Cristo. E quando a gente olha para a história de José, Deus está presente em cada detalhe dessa história. A gente reconhece Deus agindo. Hoje de manhã nós falamos que a palavra mão ou mãos, no plural, ela está na história de José 38 vezes. Entre mãos humanas, de Faraó, de Potifar, da mulher de Potifar e de José, existem as mãos invisíveis de Deus, e a mão de Deus estava com José, capítulo 39, fala muito disso.
Deus está agindo na história de José. Por isso eu queria dizer para você que o protagonista da história de José não é José. O protagonista da história de José é Deus. É um Deus que faz tudo e vai costurando tudo e que usa o José para uma missão que não é de José, é dele, na vida das pessoas. E você sabe que vai começar um novo capítulo na história do povo hebreu, porque José está no Egito. E por que o povo hebreu foi para o Egito? Por causa de José. E por que isso aconteceu? Porque Deus tinha um propósito maior nessa história. O protagonista da história de José não é José, é Deus. Preste atenção ali para mim, não fica chateado comigo, tá? A gente tem no Brasil a teologia coach. A teologia coach quer nos ensinar que nós somos o protagonista da nossa vida, que você tem que ser o protagonista da sua vida. Que é agradável ouvir isso. Que é agradável a gente ouvir assim: você foi destinado a ser um vencedor, você vai ter que comer o melhor da terra, pisa, onde a sua planta do pé pisar vai ser seu. Pô, isso é agradável demais. Só tem um problema: essa teologia não é bíblica. Porque a teologia coach aponta para mim, para a minha vida, como protagonista. Que eu preciso, que eu mereço, que eu sou bom. E a teologia bíblica diz que eu não sou o mico dourado da perfeição. Diz que eu sou um pecador, miserável. Diz que eu preciso da graça de Deus sobre a minha vida. E diz que eu tenho um plano maior do que os meus para a minha vida, que é viver para Jesus, o meu Senhor e Salvador. Vejam se não faz sentido a história de José com esse texto de 2 Coríntios capítulo 5, 14 e 15. Paulo está escrevendo: de qualquer forma o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos, para os que recebem a sua nova vida, não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Quem é o protagonista da minha história? Para quem eu devo viver? Paulo diz que os meus planos, eles vão estar sempre abaixo dos planos de Deus. Porque o protagonista da minha história não sou eu. Precisa ser Jesus. A minha vida precisa apontar para Jesus. Ai, pastor, não fala isso, essa série estava tão boa. Eu preciso falar porque você acha que Deus tem a obrigação de abençoar seus planos, e eu digo que Ele não tem. Porque muitas vezes os seus planos não são os planos dele para você. Deus não existe para cumprir a sua missão de vida. É o contrário. A gente existe para cumprir a missão do eterno na nossa vida. A gente casa, a gente tem filhos, a gente se transforma em avô e avó, a gente se forma na faculdade, somos excelentes profissionais, mas há uma missão maior do que tudo isso na nossa vida, que dá sentido a ela. E quando essa missão de Deus dá sentido à minha vida, tudo o que eu fizer, namorar, casar, ser um excelente profissional, tudo isso ganha um significado ainda mais profundo. O problema é que a gente vive a vida querendo que Deus abençoe os nossos projetos. Nós achamos que nós somos o centro do mundo, o mundo tem que girar no nosso centro. Precisei aconselhar uma noiva que estava revoltada com Deus, porque ela marcou o casamento num sítio, e ela fez uma campanha de oração para aquele dia não chover, e choveu, e ela não perdoa a Deus até hoje. É como se a chuva que Deus mandou fosse para castigá-la na cabeça dela. Mas pior do que isso, é como se Deus fosse o gênio da lâmpada
em que todo mundo precisa de chuva naquele dia, mas porque ela vai casar, ele não vai dar. Percebam como a gente coloca Deus numa sinuca de bico, para coisas que Deus nunca falou que ia fazer. Oh, gente, Deus é maravilhoso. Deus nos deu a salvação. Deus nos permite experimentar coisas que a gente podia não experimentar. Por exemplo, Deus nos deu o paladar. A gente podia não sentir o gosto da comida e a gente sente. Aquele pudim de leite que a sua mãe faz, coisa linda. Deus quer nos abençoar. E Deus abençoa. Deus cuida da gente, ouve as nossas orações. Só não esqueça de uma coisa: Deus não é o gênio da lâmpada. Porque quando Deus se transforma em gênio da lâmpada para nós, o protagonista da nossa vida somos nós mesmos, os nossos anseios, os nossos pedidos. A gente está vivendo para nós mesmos. A gente não se preocupa em perguntar: Senhor, são esses os planos que o Senhor tem para mim? Aí a gente precisa voltar para Agostinho, teólogo e filósofo, que escreveu o seguinte: fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Todas as vezes que a gente viver fazendo da gente o protagonista da nossa vida, a gente vai ficar frustrado, porque Deus não nos criou para isso. Deus nos criou para viver para Ele, para cumprir a missão dEle na nossa vida. Você tem coragem de fazer essa oração? Senhor, onde os meus planos não forem os teus, pode destruir. Isso tem a ver com a gente pensar nos planos de Deus e desejar sonhar os planos de Deus para nós. Gente, aqui não é aquelas igrejas em que a gente está falando assim: você não pode casar, dedique toda a sua vida para Jesus, seja celibatário. Não. Você não pode comprar um carro novo, uma casa. Não. Namore com a Miss Brasil, compre uma casa própria, pode comprar uma casa na praia. Só não se esqueça das prioridades na sua vida. Deus é o protagonista. Deus tem uma missão. Há uma turma que está dizendo: você precisa descobrir o propósito da sua vida. E eu fico muito irritado com essa frase. Que propósito, irmão, que eu tenho que descobrir? Deus já mostrou o seu propósito. 1 Pedro 2,9. Preciso viver para anunciar as virtudes daquele que por mim morreu e ressuscitou. Preciso viver por causa de Jesus, para a glória de Jesus. Preciso viver para levar pessoas a crerem em Jesus como eu creio. Preciso viver para povoar o céu. Você quer mais propósito que isso? Achar que a gente tem um propósito específico é estranho à luz da teologia da Bíblia. E eu quero que você pense nisso. Você que é teólogo também. Quando eu encontro o meu lugar no reino de Deus, na missão de Deus para a minha vida, eu me encontro em todas as outras facetas da minha vida. E as vivo com intensidade. E o contrário é verdadeiro. Quando eu me perco da missão que Deus tem para a minha vida, que é a missão dEle para a minha vida, eu me desencontro de todas as outras possibilidades que eu tenho de viver os meus sonhos para essa vida. Finalmente, travou aqui, me ajuda, Edu, pode passar. Terceira e última recomendação: corra com perseverança, não desista. Obrigado. José disse aos seus irmãos: em breve morrerei, mas certamente Deus os ajudará, os tirará desta terra, Ele os levará de volta para a terra que prometeu, solenemente dará a Abraão, a Isaac, a Jacó. Quem são Abraão, Isaac e Jacó? Bisavô, avô, pai de José. José morreu com 110 anos. Os egípcios o embalsamaram e o colocaram num caixão, num sarcófago lá no Egito. Sabe, gente, precisamos correr com perseverança como José correu. José viveu uma vida complicada, 13 anos de sofrimento, 13 anos perseverando. Hoje falamos de manhã que no sucesso a gente precisa manter a fidelidade a Deus.
José começa a fazer sucesso. E que sucesso ele faz? Ele é o 02. Ele é o 02 do Egito, o legítimo 02 do Egito. Segundo no comando. E Deus o abençoa, ele tem reconhecimento, ele tem poder, ele tem admiração das pessoas. E ele não muda o seu caráter. Continua, permanece fiel a Deus, ele persevera. Se existe uma mensagem que a gente precisa tirar para a vida de José, para nós, essa mensagem é perseverar. Perseverar em levar Deus a sério e perseverar em enfrentar as dificuldades. Eu não sei se você percebeu, José está na galeria dos heróis da fé. Hebreus capítulo 11, verso 22. Sabe por que ele entra na galeria dos heróis da fé? Poderia ter entrado por tanta coisa, mas ele entra porque lá, na sua morte, com 110 anos, ele tem uma visão do Êxodo. E ele diz para os seus irmãos: olha, haverá um dia em que Deus vai cumprir a promessa que fez para o nosso bisavô, para o nosso avô e para o nosso pai. Ele virá e vai nos tirar do Egito. E a gente vai para a terra prometida, a gente vai para Canaã. E quando isso acontecer, vocês vão levar os meus ossos daqui, porque eu quero ser enterrado em Canaã. Que fé desse homem! Ele acredita que isso vai acontecer. E você sabe que isso aconteceu. Êxodo capítulo 13 diz que Moisés, quando vai libertar o povo de Israel, ele pega os ossos de José e carrega. 40 anos uma travessia, esses ossos lá. É Josué, no capítulo 24 de Josué, que vai enterrar os ossos de José em Canaã, como José havia predito que ia acontecer. Que legado de fé o José deixa para os seus filhos. Que legado de fé o José deixou para aquela geração dos hebreus, que conheciam as suas histórias, do homem que Deus usou, do poço ao palácio, e que manteve a fidelidade, a perseverança, sem se desviar, como disse o irmão Valdemir Prado na sua oração hoje de manhã, nem para a esquerda, nem para a direita. Perseverar. Irmãos, nós precisamos perseverar. Ninguém constrói um legado de fé para os seus familiares se a gente não perseverar. O mundo que nós estamos vivendo são dias maus. Dias de teologia coach. Dias de igreja lá em Santa Catarina, no Balneário Camboriú, em que as pessoas têm um altar e atrás do altar tem 3 vestiários de paleta de cores de roupa. E cada pessoa que vai participar precisa usar aquelas roupas adequadamente, e eles fazem uma sessão de foto, senão não participam do culto. E eu pergunto, que culto é esse? Onde o protagonismo está na paleta de cores? Onde o protagonismo está naquele destaque que a gente precisa ter, quando a gente olhar para a câmera e fazer um olhar de piedade. A gente está vivendo um cristianismo estranho no nosso país. De igreja que tem espaço privativo para receber celebridade. Tiago capítulo 2 fala de preconceito, de fazer distinção entre ricos e pobres. Que evangelho doido a gente está vivendo no nosso país, se nós não perseverarmos naquilo que a Bíblia nos orienta. Nós não vamos construir um legado para os nossos filhos digno deles abraçarem com fé. E aí, queridos, eu encerro essa série voltando para José, para falar que ele é um tipo de Cristo. Voltando para dizer que a história de José não é sobre José, é sobre Deus. Encerro dizendo que a gente vê o evangelho de Jesus na vida de José. Há um teólogo, eu tentei lembrar, pesquisei, mas não saiu. Ele elencou 40 semelhanças entre José do Egito e Jesus de Nazaré. E eu quero falar pelo menos 7 para vocês. Vocês lembram que a túnica de José foi rasgada pelos seus irmãos?
a túnica de Cristo foi rasgada pelos soldados romanos. Você lembra que José foi vendido por 20 moedas de prata, Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Você lembra que José foi traído pelos seus irmãos, Jesus foi traído por Judas, seu discípulo. Você lembra que José foi lançado num poço e ficou abandonado. A gente lembra que Jesus foi lançado numa cruz e Deus Pai o abandonou, porque Ele pegou sobre si os nossos pecados. Você lembra que José, ele foi preso sob uma falsa acusação. Você lembra que Jesus foi preso injustamente por testemunhas que mentiram subornadas. Você lembra que José experimentou a tentação na casa de Potifar. A gente lembra que Jesus em tudo foi tentado e não pecou. Você lembra que o José esteve próximo a 2 prisioneiros, o copeiro e o padeiro. A gente lembra que Jesus foi crucificado ao lado de 2 ladrões. A gente lembra que José ofereceu perdão para os seus irmãos que não mereciam. Aí a gente olha para a cruz e lembra da ceia. E há um Deus que perdoou a mim e a você, pecadores, que não mereciam também. Você lembra que José supriu a fome no Egito de todo mundo então conhecido. Jesus, pão da vida, saciou a nossa fome de viver. A história de José não é sobre José. A história de José é sobre Deus. A história de José aponta para o Evangelho. A história de José aponta para Jesus. Pergunta do verbo perguntar. Para onde a nossa vida está apontando? Para o nosso eu, para o nosso ego, para as nossas conquistas? Para os diplomas que eu tenho na minha parede? Para o reconhecimento profissional que a minha vida recebe? Para onde a nossa vida aponta? Ela precisa apontar para Jesus. Porque a gente precisa viver para Jesus. Acredite, Deus dirige a sua história. Deus dirige a sua história. Você não é um átomo perdido no mundo, fruto de uma explosão. Deus intencionalmente criou você, porque Ele quer usar você na missão que Ele tem no mundo. Vamos orar? Feche os seus olhos, a equipe de louvor já está vindo aqui, se preparando. Pastor Felipe está vindo também. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Legal. Vamos orar, queridos? Pai, se há algo que não foi dito nesta noite, que o Teu Espírito Santo possa completar nos nossos corações. E que a gente saia daqui, Senhor, dispostos a voltar a sonhar. Não os nossos sonhos, mas os Seus sonhos para nós. Dentro do projeto que o Senhor tem para nós. Senhor, nós queremos submeter os nossos sonhos e planos para o Senhor, porque nós cremos que o Senhor dirige a nossa história. Nós cremos que nós não somos um acidente no mundo. O Senhor intencionalmente nos criou. E agora, quando a gente vai participar da ceia do Senhor, que seja um tempo muito especial na Tua presença. Continue falando com a gente. No nome santo, bendito e poderoso de Jesus. Amém. Pastor Felipe vai